Continuando aqui a nossa série de depoimentos aqui do Beto Carreiro também, a nossa série sobre os 30 anos do parque. Estamos aqui com o Hugo, que ele assim também iniciou o parque antes mesmo do parque ser parque, né, seu Hugo? Tudo bom com o senhor? Tudo maravilha. Então tá bom. Muito legal estar com vocês. Muito obrigado. Então, Hugo, conta pra gente como começou a sua história como Beto, né, antes mesmo de existir o Beto Carreiro World. É uma longa história, né, que começou nos anos 70. Eu tinha uma empresa de carpintaria em Blumenau, tinha passado por experiências também na área têxtil, como desenhista, artístico, etc. Então, tinha bastante habilidades. Mas, enfim, como nós nos achamos foi que ele queria fazer um bairro alemão em São Paulo, em Juquitiba. Ele precisava de alguém que fizesse essas casas de enxaimel. E ele apareceu como cliente, querendo comprar algumas casas, e acabamos fazendo várias lá em São Paulo. E na sequência continuamos fazendo algumas outras obras nos investimentos que ele já estava fazendo aqui no estado, em Pissarras, Barra Velha, Gaspar. Cada vez que ele comprava alguma propriedade, ele queria transformar essa propriedade numa coisa mais apresentável, uma característica, uma cara nova, diferente, sobretudo com madeira e tudo mais. Aí começou essa sinergia que está aí até hoje. E quando que você se lembra que começou assim, o Beto sempre teve o sonho do parque, mas quando que isso começou a sair do sonho para a realidade? Porque nós estamos aqui na Vila Germânica, que foi a primeira área temática aqui do parque. Sim, foi nos anos 80, quando ele, de uma hora para outra, ele deixou de ser Sérgio Murad e passou a ser Beto Carreiro, onde ele botou chapéu e se vestiu a caráter. E eu assim pergunto, mas o que é esse Sérgio? Não me chame mais de Sérgio, não. Eu sou Beto Carreiro. Mas isso já tinha passado por alguns momentos já de fazer os primeiros rabiscos daquilo que seria a logo, que depois mais adiante passou a ser retocada pelo Hans Donner da Globo. Mas tudo começou nos primeiros anos 80, quando ele usou a ferramenta circo para divulgação. Não sabia ainda exatamente o que ele queria, mas ele queria fazer alguma coisa. Mas aí essas várias propriedades que ele já tínhamos feito algumas adaptações, algumas coisas assim de tornar isso visível, legal. Mas começou propriamente as primeiras experiências de parque ou de um local mais... Aí eu vou voltar um pouquinho no filme, porque nos anos 78, se não me engano, numa viagem que ele fez para a Alemanha, ele mandou de lá, de Nuremberg, um cartão postal onde ele escreveu que, sim, já estávamos fazendo aquelas obras em Juquitiba. Escreveu algo assim, em breve outros países receberão postais da nossa Blumenau Garten, que aquele bairro ele chamou de Blumenau Garten. Pois pretensão em água benta não faz mal para ninguém. Ou seja, querer aparecer, querer que alguém faça postal de alguma coisa que ele tenha construído, que tenha desenvolvido. Sim. E aí realmente aquilo lá foi a primeira experiência, depois houve uma segunda, a convite do pessoal da Citur, hoje Santur, que é o órgão de turismo do estado aqui, lá em Balneário, Camboriú, onde construímos uma espécie de Beto Carreiro City. Seria um mini parque. Mini porque nas proporções de hoje, na época já era grande, mas hoje seria uma coisa pequena, um zoo e um circuito de diligência, uma cidadezinha, e, enfim, foi uma experiência bem sucedida, que acabou meio que bloqueado porque realmente a área física era pequena e a própria parceria com o poder público também não, ele gostava de pensar, ter cabeça própria para fazer as coisas, então ele
paralelamente estava comprando essas áreas aqui, Tá. eu estava com esse sonho. E a primeira área que o Beto já pensou pro parque foi aqui? Ou ele passou em outras cidades ao redor até, de repente, no projeto? Chegou a pensar, Gaspar, Aham. dessas propriedades que ele já tinha comprado, né? Que Tá. eram fazendas, já tinha até tamanho para fazer parque, mas Gaspar foi descartado porque coincidentemente deu aquelas grandes enchentes na região, sim. Uhum. que inundou uma parte. Pissarras também passou pela cabeça, mas como paralelamente ele também estava fazendo algumas tentativas, uns protótipos de um seriado que ele sonhava fazer. Ele queria ser um personagem cowboy. Tá. Né? Mas na época ele até saiu um pouquinho desse Beto Carreiro e passou a ser o Máscara Dourada. Algo assim. Sim. Fez alguns pilotos nessa nossa região de Blumenau, dos interiores, cachoeiras, diligências e coisas, um clima de fazenda, de igreja, coisas assim. Queria fazer uns episódios pilotos. Mas aí a equipe tinha que sempre vir de São Paulo, do Rio de Janeiro, voos, etc. A logística, né? Aí botaram na cabeça dele, por que não faz uma cidade estúdio em São Paulo, lá em Juquitiba? Bom, então, opa, boa ideia, vamos fazer. Contratou Mário Monteiro, Cacá Monteiro e alguns projetistas nessa área. E fez lá, fizemos, né, porque fiz parte dessas construções, uma cidade cenográfica. Só que diferentemente dos moldes que a Globo fazia, que o Mário Monteiro fazia, que era um paredão de eucalipto com o revestimento, que era apenas uma fachada, isso antes do Projac, ele resolveu fazer tudo em alvenaria, onde todas as fachadas, quer dizer, além de ter as fachadas, teria também os ambientes que podiam ser transformados realmente em uma cidade comercial, com turista, enfim. Mas por uns 2 anos foram investimentos fortes lá, nessa tentativa de fazer realmente dali uma cidade cenográfica, mas que pudesse ter também visitação. Tá. Meio nos moldes da Universal Studios, Sim. coisa assim. Mas Juquitiba também chovia muito e era rota de avião, toda hora, atrapalhava as gravações. Portanto, segurou se também. desestimulou um pouco e voltou a atenção para cá, onde então com os recursos que ainda tinham na época, conseguimos fazer essa Vila Germânica, que fazia parte de um master plan mais ousado, né? Com todo um sistema de vilas, de áreas temáticas, um pouco nos moldes da época Center. Seria um circuito com teleférico, algum outro tipo, monorail, que podia interligar as áreas temáticas. Enfim, vamos começar com a Vila Germânica, porque nós temos toda a experiência, know-how para fazer a coisa germânica. Aí surgiu a Vila Germânica, depois a Ilha dos Piratas, e ele juntou algumas coisas de circo e de parques itinerantes e, começou. Esse é o maior parque da América Latina. E aí, seu Hugo, como é que é para o senhor ter visto aquele parque em 1991 começando com aquele tamanho, ver esse gigante que se tornou hoje? Claro que teve muito suor de vocês, Beto, enfim. Mas qual que é a sensação que te traz agora que está completando 30 anos, ao ver tudo isso? Olha, realmente é uma consolidação, né? Uma coisa que passo a passo, na época a gente não conseguia imaginar que chegaríamos nesse ponto, nessa abrangência e com esse grau de perfeição e com a ajuda inclusive da própria natureza, porque o que mais diferencia hoje, porque você pode ter o maior
dinheiro do mundo, mas você pode construir as coisas mais belas em termos de cenários, mas o verde você não consegue arranjar de uma hora para outra com dinheiro só. Sim. Ele se consolida com o tempo, cresce de uma forma natural. E isso parece que se tornou realmente um desafio que se tornou a realidade do parque hoje. O grande diferencial do parque é essa natureza no meio dessa parte técnica dos brinquedos, dos rides. Sim. E das construções cada vez mais bem elaboradas, os pisos mais elaborados, a coisa toda. Mas o grande diferencial que eu vejo é a natureza integrando essas áreas temáticas. Claro que, sobretudo na área do zoo, isso fica mais acentuado ainda, porque hoje nós podemos nos dar ao luxo de poder imaginar uma adequação do zoo, não mais do jeito que se vê hoje os antigos zoos, que são grades, enfim, fazer sem grades, só natureza. Então, quando nós chegarmos nesse estágio de zoo, e não chamarmos mais nem de zoo, sim, de algum centro de experimental, de bio, alguma coisa assim, ele se tornará realmente um padrão internacional que tanto os visitantes vão se sentir bem, como os animais vão se sentir bem. Esse é um estágio fantástico, né? Super legal, porque realmente consolida mais ainda toda essa sinergia entre zoo, parque e shows. Com certeza. E qual foi o maior desafio para vocês nessa história de 30 anos, que você se lembra assim que vocês conseguiram superar? Claro que eu imagino que o início e o crescimento do parque também foi um desafio por si só, mas com exceção a isso, qual a história que mais te marcou ao longo desses 30 anos? Uma pergunta difícil, né? Porque 30 anos tem muita história. Olha, são vários momentos que realmente marcaram, mas boa parte disso se deve à forma do Beto Carreiro conduzir as ideias, porque nem sempre elas estavam totalmente formatadas ou experimentadas no mundo afora, como isso vai ser sucesso. Vamos experimentar, vamos fazer, vamos chegar até o nosso alcance e ver o que dá. Se der errado, também não tem problema, porque, vamos lá, vamos citar um exemplo. Na época o Império das Águas, que hoje é o Crazy River, a gente passou a imaginar essa corredeira toda a partir de cálculos e de algumas premissas de engenharia, fluidos descendo com velocidade e tal, mas alguns exemplos que a gente viu o mundo afora. Mas daí, para colocar um amontoado de pedras e toda essa engenharia de concreto, tem que, no mínimo, assim, apostar que isso vai dar certo. E aí o Beto, mas Hugo, como é que você calculou isso, que isso vai dar certo? Eu tinha falado para ele que a água os botes vão descer a 4 metros por segundo, em X tempo ela faz o percurso, não sei, essas coisas. Tá, mas e se isso não der? Não responda, porque se não der certo, isso aqui vai ser um baita de um jardim lindo com cachoeira. Então essa forma de pensar, forma solta de pensar, claro que não pensava no insucesso, mas caso não desse certo, ele sempre tirava algum jeito de algum erro ou de alguma coisa que não deu tão certo, transformar, nem que seja para aprendizado para a próxima área, não repetir erros ou coisa desse tipo. Então essa forma solta, vamos dizer assim, até divertida de se fazer as coisas, isso permanece até hoje. Porque acho que a gente tem que fazer as coisas de forma lúdica, de forma gostosa, mais ou menos já se sentindo na condição de visitante. Como se o visitante estivesse vendo isso, nós já temos que imaginar isso lá na prancheta, lá no computador, né? Com certeza. Esse formato
de fazer as coisas de forma um pouco diferente do que faria um shopping ou faria em algum outro lugar. Então, o desafio maior sempre é fazer, e a gente usava muito a expressão, para que facilitar se dificultar também pode. Então, Sim. fazer a coisa um pouco mais difícil, quer dizer, você não precisa pôr fazer uma escultura que precisa de uma estrutura, que precisa ter engenharia para assinar, etc. Poxa, podíamos fazer mais simples. Não. Perfeito. Vamos colocar esse barco em cima de uma cachoeira. Claro que é bem mais difícil. Mas é esse o diferencial. Esse é o diferencial. Então esse espírito permanece até hoje. Sempre um novo desafio que se torna justamente o atrativo do público. Fazer com que o público saia de casa e encontre um dia diferente do que ele está acostumado a ver em shoppings ou em qualquer lugar. Né? Com certeza. Então, muito legal. Muito legal essa história e ver aqui o parque agora completando aí seus 30 anos, né? Então, seu Hugo, deixa umas últimas palavras aí para os nossos inscritos, seguidores aí que amam aqui o Beto Carreiro, vêm muito para cá, para esse aniversário aí de 30 anos. E o que de repente o parque vem aí pelo futuro aí, porque são 30 anos que a gente quer ver aí mais 30, 60, 100 anos também, não é verdade? Seguimos, vamos usar esses 30 anos como um marco para a gente prosseguir nessa fantástica história que só nos traz alegria, ou traz alegria para os nossos convidados, nosso público, e que tenha certeza de que esse aprendizado de 30 anos realmente sirva para ficar cada vez mais emocionante o dia de um visitante, onde essas inovações da tecnologia, dos novos rides, associado ao que a gente consegue desenhar para isso ficar mais bem vestido, bem mais integrado com a parte técnica, claro, observando segurança, essa coisa toda, mas isso certamente nos traz uma certeza de que essa continuidade só vai crescer, só vai melhorar no aspecto de público, de visitação, de permanência mais dias. Um dos grandes objetivos nossos é fazer com que também a cidade tenha essa certeza de que o visitante fica 2, 3 ou mais dias e que a gente possa certamente fazer mais áreas temáticas ou até novos parques no futuro, para que a gente realmente possa prosseguir aquele sonho de que, a exemplo do próprio Walt Disney, que depois da experiência lá da Califórnia, ele apostou em destino turístico. Do nada ele fez uma transformação enorme. Isso lá atrás, nos anos 91, o Beto tinha um pouco essa referência, porque muitos perguntam por que em Santa Catarina, um lugar tão distante. A resposta é mais ou menos ali. Você tem que tomar um avião, você tem que tomar um ônibus, sair de sua casa e ir para um lugar diferente, diferente do seu dia a dia. Esse é o grande foco dessa busca de inovações, de ter cada vez mais dias de emoções. Perfeito. Então, muito obrigado, Hugo. A gente fica muito feliz aí pela entrevista também. Então, muito obrigado também a você que está assistindo aí.